O mar subiu 200 metros de altura durante o século perdido, graças às armas ancestrais. Essa é a verdade do mundo de One Piece. Pois é exatamente isso que você ouviu. O Reino Antigo, hiper avançado tecnologicamente, travou uma guerra com armamentos que não existem atualmente na história, que simplesmente são impensáveis. Joy Boy, o primeiro pirata, confrontou diretamente a aliança dos 20 reinos liderados por Imune Erona, agora conhecidos como Governo Mundial, para no fim ser derrotado. Como consequência, o nível do mar subiu 200 metros, destruindo completamente essa civilização avançada do Reino Antigo. Essa é a verdade de Vegapunk. Esses são os momentos finais de Vegapunk. E justamente por isso, precisamos lembrar da figura da vida real em que ele foi inspirado. O grande físico e matemático, um dos maiores cientistas de todos os tempos, Albert Einstein. Assim como sua contraparte em One Piece, Einstein também foi um grande cientista que acabou vivendo para ver suas descobertas sendo usadas para que o potencial militar da humanidade chegasse a um patamar até então impossível. E depois de 2 grandes guerras mundiais que acabaram com dezenas de milhões de mortos e o retumbante e macabro som das explosões nucleares de Hiroshima e Nagasaki, em 1949, o cientista, em uma entrevista, falou uma das suas mais icônicas frases que, te garanto, explica perfeitamente o mundo de One Piece. Abre aspas. Eu não sei com que armas lutarão a Terceira Guerra Mundial, mas sei que a Quarta Guerra Mundial será travada com galhos e pedras. Somente a humanidade é capaz de autodestruir seu próprio avanço tecnológico. E àquela altura, esse potencial estava mais cristalino que nunca. Uma guerra nuclear entre as 2 superpotências que se formaram pós-Segunda Guerra, Estados Unidos e União Soviética, virtualmente encerraria a civilização. E do grande físico e pacifista de nossos tempos, voltamos a Vegapunk, contando a história que ocorreu há mais de 900 anos no passado. Pelas mãos da humanidade, através das armas ancestrais, uma grande guerra travada entre 2 superpotências ideologicamente opostas destruiu completamente o mundo, o jogando em um retrocesso pós-apocalíptico que perdura há mais de 9 séculos. Pensa em quanto conhecimento, vidas, histórias se perderam simplesmente porque conhecimentos básicos não existem mais. Imagina como o mundo seria agora sem penicilina, ondas de rádio, a descoberta dos átomos, a invenção do computador. Em One Piece, o mundo acabou e a gente está vivendo no que sobrou. E justamente, quando parece que estamos perto de reconstruir os cacos da história que tantas vezes foram estilhaçados no chão pelas mãos de Imu e dos Gorosei, as armas ancestrais são apontadas para nós novamente. E a grande limpeza vai começar. Fala galera, espero aqui, eu sou o Derek. Que capítulo absolutamente insano. 200 metros embaixo d'água, Joy Boy revelado? Não, ainda não, mas a silhueta dele sim. E aí ele perdeu. Foi culpa dele? Dá pra passar um pano? Não sei. Sei que dá pra checar os links na descrição. Toda a situação no Rio Grande do Sul é muito importante ser atendida por mim e por você agora, porque a gente tá aqui no Brasil e a gente pode agir. Então, vários links na descrição. Semana retrasada, fizemos a live no canal do Evandro, ficou muito bacana. Enfim, galera, é isso. E, quem sabe, se você curtiu essa introdução aí, não deixa o like, não deixa o subscribe. Slap no like imediatamente, Alan. Sem mais delongas, chama a vinheta. Chama. O nome do capítulo é Fragmentos Continentais, uma referência a Red Line e as outras grandes ilhas e arquipélagos do mundo de One Piece. Toda a geografia do universo parte desse grande evento cataclísmico do passado. E aí podemos ver que na história de capa, Yamato tá recebendo um bentô da Otoko e da Hiyori, o que, assim, superficialmente só é muito fofo. Mas agora também fala sobre como ela tem uma família que ama e cuida dela, né? A Otoko e a Hiyori estão cuidando do Yamato. E mais, eles também estão fazendo aquela tradição japonesa de dar uma comidinha pro seu ente querido. Essa representação de uma família encontrada em um ano, pós-abuso, pós-Kaido, é bem bacana. E é exatamente no país dos samurais que o capítulo começa. O Oda não dá ponto sem nó. E o Momonosuke não é um qualquer ouvindo essa transmissão. Se você lembrar, no capítulo 1043 e 1044, o Zunisha estava literalmente gritando telepaticamente na cabeça do agora Shogun de Wano: "Oh, Joy Boy!" Então, de fato, ele sabe quem é essa figura.
tanto partindo do diário do pai dele, que dizia que Joy Boy retornaria para salvar o ano, quanto de ver o Zunisha falar que o Luffy era a reencarnação do Joy Boy. Lembra dos tambores da liberdade? Exatamente por isso ele fica pensativo com a informação de que ele era um pirata. Exatamente como o Luffy. Estranho, né? Coincidência, né? Então, assim como nós que já temos algumas informações, as coisas começam a se encaixar para Momonosuke. Agora, não se preocupem, eu recebi informações quentes, tá? Que o Capitão Eustace Kid está de volta, tá animado, né? Então, eu também tô. Falaram por aí que ele não conseguiria derrotar Shanks, mas quando perguntaram, Kid, tu consegue? E assim como o mais forte de Jujutsu Kaisen, Satoru Gojo, ele falou, consigo. Pera, quê? Hã? Esse não é o Kid? Estão possuindo o corpo do Kid? Ah, não. Tá, gente, desculpa, manga errado. Vou falar aqui o que aconteceu. Desculpa, eu confundi um pouquinho. A gente tá falando, na verdade, do grupo de impostores que vimos pela primeira vez em Sabaody na virada do time skip. Mas agora, eles mudaram de alvo e foram presos. Nos porões da base da G4, a tripulação fake do Kid reage com bastante arrogância em relação ao Joy Boy, com o Demaru até chamando ele de Joy Toy. Pois é, Demaru Black, o cara que se passou pelo Luffy na virada do time skip, tá lá se passando pelo Kid agora. Agora, olha só essa loucura. Ele chamou o Joy Boy de Joy Toy. De sacanagem, né? E se o Kid verdadeiro no passado não tem algum ancestral que era inimigo do Joy Boy? Ou então, será que isso é um foreshadow do Oda pro retorno do Kid e pra ele tretar com o Luffy de alguma maneira? Quem sabe ele vira um tripulante da tripulação do Shanks? Sei lá. Sei que o Luffy sempre ficou oposto ao Kid em todas as maneiras, sempre que o Oda colocou ele, e resolveu se aliar agora em um ano. Será que o Oda realmente vai botar um retorno? Porque o Kid nunca aceitou essa aliança de verdade. Enfim, no momento ele tá no fundo do mar, a gente não precisa falar tanto sobre o homem, mas foi mencionado. Os 4 fãs do Kid aí estão agraciados de nada, mano. E aí, casualmente, o Vegapunk revela que só tem acesso a um punhado de poneglyphs, pouca coisa, né? Não é como se fosse a coisa mais rara, importante e perigosa de todo mundo. Agora, a gente não sabe se alguns desses poneglyphs fazem parte do Rio Poneglyph, a sequência de 9 artefatos que revelaria toda a verdade do mundo, justamente o grande objetivo falado da Robin. Capítulo 846, quando o Barão Tamago menciona esse fato. Agora, juntando toda a sua pesquisa, o doutor apresenta uma conclusão clara. O que está descrito nos poneglyphs é a história de uma grande guerra em um passado distante. E só para deixar claro, a Grande Guerra é como boa parte do mundo se referencia à Primeira Guerra Mundial. Até porque, antes de ter a Segunda, ninguém sabia que não ia ser a maior guerra, né? A Grande Guerra. Então sim, é assim como ela é referenciada. Isso pode ser uma leve referência e eu vou comentar com mais profundidade isso já já. Mas antes, durante esse período, o primeiro pirata, Joy Boy, enfrentou o governo mundial. No entanto, ele deixa claro que na época eles eram uma aliança de 20 reinos temporária. Então assim, fora o temporária, que a gente já poderia imaginar, nada disso é exatamente informação nova. Mas é aí que ele começa a jogar as bombas de conhecimento para explodir a mente dos leitores. A gente já tinha uma noção disso tudo pela conversa que o Imu-sama teve com o Rei Cobra antes da morte dele. No entanto, tem algumas coisas interessantes para especular sobre essa fala. É confirmado que o Joy Boy fazia parte da facção do Reino Antigo, que também é onde ele nasceu, como o Vegapunk falou lá no 1114, o que é interessante porque isso já espelha um pouco o Luffy, né? Eu tô com essa impressão que o Joy Boy começou o conflito porque ele foi o primeiro pirata, ele foi aquele cara que se opôs e aquele cara que queria a liberdade acima de tudo. E quem sabe nesse caminho ele não desvendou os planos malignos do, que até então não era, né, mas depois se tornou, governo mundial. Talvez essa alta cúpula com Imu-sama e os Gorosei já estivesse tramando e já estivesse operando desde aquela época. E justamente essa tenha sido a origem do conflito de One Piece. Pensa comigo, não faz sentido o Joy Boy, né, o Luffy com os piratas Dawn, que seja, descobrir toda essa treta e depois convencer o Reino Antigo a se aliar a ele? Não é isso que o Luffy basicamente faz em todos os reinos que ele passa? Ele acaba descobrindo, ou por alguma consequência, indo atrás de um conflito e acaba se aliando às pessoas de bem, ou às pessoas que estão do lado dele. Isso aconteceu em Alabasta, em Drum, em Dressrosa, enfim, fala aí o reino que eu vou te falar que a galera se aliou ao Luffy e fechou com ele. E eu acho que aconteceu a mesma coisa com o Joy Boy e com o Reino Antigo. Vegapunk também confirma que ele não sabe exatamente o motivo desse conflito, nem quer julgar a moralidade dos combatentes, mas que de fato estávamos falando de duas ideologias opostas. É curioso porque não saber o motivo por estar lutando, mas lutar mesmo assim, é exatamente o que o Dory e o Brog fazem em Little Garden por décadas.
Também é um comentário sobre como, às vezes, por muitos anos, por séculos, quem sabe até milênios de combate, os objetivos se perdem, mas o sofrimento, a dor, a violência dos conflitos permanecem. E quem gosta de estudar história, quem gosta de estudar assuntos de guerra, principalmente, sabe que é muito comum você ver relatos de soldados que, no meio do conflito, no ápice da violência, da loucura, da dor, eles se questionam, qual é o objetivo disso tudo? Por que eu tô matando aquele cara mesmo? Depois de um tempo, acaba ficando mecânico, e essa mecânica tira a humanidade das pessoas, né? Então acho que esse tipo de temática também se espelha em One Piece, né? Lutar sem nem saber por que tá lutando, mas ter que lutar porque você tem que lutar. Isso não é incomum na história da humanidade. É delicado, mas pra mim One Piece tem uma mensagem de paz muito poderosa. E justamente essa grande guerra ser a base para todos os eventos subsequentes da obra é um indício incrível disso. Depois a gente tem um quadro de um marinheiro se questionando se eles, né, são os inimigos do Joy Boy, e o outro cara vira e fala, bom, ele era pirata, né, a gente é marinheiro, e faz sentido. E aí depois a gente acompanha Marcus Mars usando o Haki para desativar todos os Dendemushis do perímetro. Mas é que tá, né? Aparentemente nenhum desses tem nada a ver com o verdadeiro transmissor. Seja dentro da York, seja na Lua, eu duvido que os Gorosei parem essas mensagens a tempo. Agora, também é interessante sempre entender a conexão do que é falado por Vegapunk e das imagens que ilustram o capítulo. Ao falar dos aliados formidáveis de Joy Boy, a gente pode ver o Zunisha, né, que como sabemos era um de seus companheiros do século perdido, e assim como ele, a armadura antiga, que também pôde ser ouvida lamentando e pedindo perdão a Joy Boy. Portanto, o Oda está muito claramente delineando algo que já havíamos especulado aqui no canal diversas vezes. Os Piratas Dawn provavelmente eram reais. Quem sabe o Zunisha não era um mascote que nem o Chopper, quem sabe essa armadura robótica avançada não representaria o Frank, enfim. Então a gente tem muitas coisas interessantes que a gente já falou sobre o assunto, não percam o canal porque tem muita coisa boa. E aí, passando por Zou, uma revelação me chamou a atenção. O Vegapunk já tinha avisado que o Reino Antigo era super avançado, mas eles nunca tinham dado o contexto que durante todo o século perdido, esse reino avançado estava em guerra usando armas que para o mundo contemporâneo de One Piece são simplesmente inimagináveis. Deve ser tipo uns lasers, assim, piu, 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 mas parada muito doida mesmo, porque o Vegapunk não faz nem ideia. E não é que o mundo de One Piece não é... Assim, obviamente, ele é bem mais atrasado que o nosso moderno. Mas tem alguns elementos que vão... É sacanagem com a Carrot isso, né? Ela só queria ser Oda, navegar pelo mundo. Tu escreveu isso, pra quê? E se o sonho dela fosse ser uma burocrata de Zou? Por que tu não descreveu isso aí? Enfim, passou a raiva. Ah, depois aparece o Fox. Voltou a raiva, gente, assim, sério. Não gosto do Fox. Personagem Fox pra mim é chato. E se cortar do live action, benção. Tá, mas enfim. O que o Vegapunk tá ilustrando é o seguinte. Nem a genialidade dele conseguiria compreender o poderio bélico dessas armas. É engraçado porque isso meio que já aconteceu na vida real. Não que inovações bélicas não aconteçam, mas um período histórico específico tomou proporções inimagináveis. Entre o final do século XIX e o início do século XX, a gente tem o que é chamada da Segunda Grande Revolução Industrial. E claro, com o avanço tecnológico também temos o avanço militar e bélico. E aí imagina, você tem mais ou menos 50 anos de um período que todas as grandes nações industrializadas estão se bufando com aria, com marinha, com até protótipos do que seria uma força aérea um pouco mais pra frente. E aí, você solta todo esse poderio de uma vez só numa grande guerra envelopando toda a Europa e depois boa parte do planeta. O resultado foi uma carnificina brutal. Por quê? Você vinha de uma doutrina militar que era do século XIX, então era todo mundo com roupa colorida, era uniforme bonitinha, as pessoas às vezes marcavam hora pra se encontrar em certos campos de batalha, enfim. Tinha toda aquela coisa aristocrática da honra, aquela coisa romântica. Não que as guerras não fossem brutais e sangrentas, obviamente eram, mas elas não tinham uma escala industrial. E justamente isso que a gente vê no início da Primeira Guerra Mundial. Enquanto tem certos exércitos com cavalaria indo pra cima de metralhadoras, você tem dias como, por exemplo, em agosto de 1914, quando 27 mil franceses morreram em um só dia de guerra. Mais pra frente, na Batalha de Somme, em 1916, você tem 57 mil casualidades só inglesas em um dia de batalha. É uma quantidade absurda de pessoa, um conflito gigantesco, com tecnologia surreal. E justamente, ser pego desprevenido com tanto poderio bélico, acabou impressionando muitos dos líderes, militares renomados, aristocratas, reis, políticos da época, porque eles não entendiam realmente o quão grave, o quão perigoso, o quão intensas as coisas estavam.
Eu recomendo que vocês assistam um filme de 2022 chamado Nada de Novo no Front, ganhou 4 Oscars, é um filme alemão e é sensacional, tem na Netflix e ele ilustra muito bem o quão bizarra e cruel e insana era a Primeira Guerra Mundial. Dito isso tudo, eu acho que o paralelo em One Piece está aí. Imagina um reino antigo super avançado durante anos e anos e anos, evoluindo belicamente para entrar nesse conflito gigantesco. Deve ter sido uma guerra insana. E essa guerra ainda não acabou. Ela chegou num limite que o mundo inteiro se viu debaixo d'água. Eu acho que também isso é uma metáfora muito boa com a Segunda Guerra Mundial, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Moral da história. Às vezes, a tecnologia ultrapassa as expectativas humanas, e se o uso dela não for aliado a balizas éticas e morais, você pode simplesmente estar dando carta verde para a própria destruição. Logo em seguida, temos uma conversa entre o Edson e a Stussy. Nesse momento, o satélite pede que ela desative a barreira, justificando que com os Gorosei na área não faz sentido nenhum ter uma barreira. E aí, nesse momento, dá uma focada no Jay Garcia atrás dos Dendemushi, né? Tá parecendo uma gincana do Silvio Santos, né? Ah, acho o Dendemushi premiado, tá numa prateleira com 200 Dendemushis, vai achar. Pô, tá difícil, né? Alan, você pode, por favor, botar, tipo, uns 6... Pode botar 6 marcações de bucha, 3 pro Jay Garcia e 3 por Marcus Mars, porque eu tô devendo, então pode plim, 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 plim. Basicamente, esse ponto estabelece que os chapéus de palha estão por conta própria. O Vegapunk já morreu e a maioria dos Stellas estão fora de combate. A própria Stussy agora tem que lutar por si. Mas será que ela tem forças? Agora, não quero hatear não, tá? Mas eu preciso falar uma coisa que tá presa no meu peito. O corre-corre do Jinbei e do Zoro tá um pouco demais. Não é nem pela questão de, tipo, eles estarem correndo. Eu entendo. O Oda usa o fato dos personagens não estarem geograficamente nos lugares, né, terem que ir do ponto A pro ponto B, pra separar matchup, pra estabelecer ritmo, pra não deixar confuso, bagunçado. E ele é mestre, ele é gênio, não tô questionando isso. Agora, realmente, no meio da ação, com o Gorosei gigante pra cá, não sei quem pegando fogo, e a armadura, e a pacifista e tal, o Zoro e o Jinbei participarem tão pouco desse combate direto, quando praticamente todos os chapéus de palha já lutaram com o Gorosei, deixa um pouco assim. Vocês acham? Vocês concordam? Tipo assim, não, normal. Me diz aí nos comentários se minha crítica é válida. A Nami tá viva e de boa, e o gigante navio dos piratas gigantes está situado na costa nordeste, onde os navios de batalha da marinha estão se concentrando para criar um bloqueio naval e impedir a escapada do Yonkou e seu bando. Eu achei bem interessante a Stussy refletindo o seu propósito, especialmente pelo que Oda já mostrou nesse arco sobre humanidade. Desde a sua introdução, existia um tom no ar de suspeita. Por ser um clone perfeito, Vegapunk teve que deixar claro que ela era sim uma humana como qualquer um de nós. Mas, ao mesmo tempo, talvez ela não se sinta assim. Não somente por saber da sua origem, mas principalmente por não ter tido uma família e uma criação, por ter sempre servido um propósito em favor do seu pai, mas que talvez ela enxergue mais como um criador, né? Sem ele, sem essas diretrizes, ela questiona justamente qual o seu objetivo nisso tudo. Agora, essa insegurança, essa autorreflexão, existe algo mais humano do que esse sentimento? Claramente, a Stussy está tendo que processar o luto de perder alguém que significava muito na sua vida e, ao mesmo tempo, perder a sua principal diretriz. Com o Kaku também olhando, depois de ter sido deixado para trás, descartado como uma ferramenta que já serviu o seu propósito, acredito que essa é a deixa para ambos se ajudarem a procurar o próprio caminho, realmente começar a agir com os próprios interesses em mente. Por um momento achei que poderia ser um callback para Monet lá em Punk Hazard. Vocês lembram que explode tudo? Ela tá no telefone, no Dendemushi com o Doflamingo falando, não, tu vai ser rei dos piratas. Tchau. Gacha. Bom. Enfim, pensei que poderia ter algo assim mais dramático, mas não. Por enquanto, Stussy tá na dela. Quem sabe ela vai se sacrificar, ou quem sabe ela vai tocar a própria vida. Daí partimos para o grande confronto. Na Sujuro, o Gorosei Cavalo Macabro da Morte Samurai tá enfrentando Bonnie gigante, Oimo, que também é gigante, Kashi, que também é gigante, e Sanji, que tem um coração gigante. E olha que detalhe interessante. A Bonnie fala para eles não deixarem o Gorosei usar a espada, porque ele consegue cortar absolutamente qualquer coisa. Sabe quem também falava sobre isso? O Koshiro, mestre do Zoro. Ele dizia que o ápice da arte da espada é ser capaz de proteger aqueles que você quer proteger e cortar aqueles que você quer cortar. Justamente por isso a gente tem aquela cena lá em Alabasta do
O Zoro passando a espada na palmeira, depois, pum, passando a espada na pedra, né? Pum, cortando a pedra e não cortando a palmeira, protegendo o que ele quer proteger e cortando o que ele quer cortar. Não importa o que ele queira proteger e também não importa o que ele queira cortar. É sobre você ter controle absoluto da espada e da sua arte. E é justamente isso que o nosso Juro faz alguns quadros pra frente. Ele corta a Labufês inteira sem matar os agentes do governo mundial que estavam presos. Só pra deixar bem claro, isso não é uma compaixão, então isso não revela que ele é o traidor do Gorosei e na verdade é bonzinho. Na verdade isso indica que ele quer, sim, manter esses agentes do governo mundial seguros, vivos, porque eles podem ser úteis no futuro, e também, principalmente, tirar os serafins de lá para que a Marinha os recupere mais rápido, até falar disso num quadro um pouquinho mais pra frente. Mas a sequência de ação é intensa. Ele dá um coice no Emo, parte pra cima da Bonnie e no último segundo, Frank ao super consegue se fazer ele de segurança do presidente e tirar ela do caminho da espada. A Bonnie tá bem cansada já, né? Ela tá em combate há bastante tempo e ficar gigante, né, com esse futuro distorcido parece ser uma habilidade que ainda a drena muito. E fora o cansaço físico, tem um cansaço psicológico, emocional. A Bonnie tá passando por poucas e boas. Fora a morte do pai na figura do Kuma, fora todas as memórias que ela viveu, a morte do Vegapunk, a aparição do Kizaru, Sentomaru tomando dano, desde que começou Egghead, ela só tem se ferrado. E pior, tá? O Jay Garcia pegou ela e quase matou ela, entendeu? Teve todo o trauma da mãe, da Jeanne, enfim. Por isso que eu não simpatizo tanto com o Kizaru, é por isso que eu não passo tanto pano, tipo, ai não, o Kizaru tava abalado psicologicamente quando ele tomou bola do Luffy. Amigo, desculpa. Beleza, tu conheceu o Vegapunk os 2 anos e tal, foi chato. Agora, olha a Bonnie. A Bonnie tá lutando pela própria vida, entendeu? É porque essa é a diferença. O Kizaru, no fundo, ele não realmente acredita no governo mundial, acredita na ideologia, acredita na ideia. Ele é só mais uma engrenagem, ele é mais uma ferramenta. Ele sabe disso, por isso ele não tem tanta força pra lutar. A Bonnie tá lutando no lado certo da história, tá lutando pela vida dela, pela família, e por isso... Ah, eu acabei de lembrar, ela só tem 12 anos de idade. Ô, alô, Kizaru, cadê o psicólogo? Da ação pra exposição. Vegapunk conta que o século perdido terminou com a derrota de Joy Boy. Com o foco em Zunisha e depois na armadura, claramente ambos eram os companheiros que também foram derrotados e aparentemente vêm como sombras do passado, arrependidas e tristes. Agora, alerta, ela joga um alerta aí, alerta de Gepou Equino. Sim, você ouviu certo, é o Gepou Equino. O governo mundial está aplicando o Gepou dos cavalos. Agora, engraçado que o Oda é tão gênio que o precedente pra isso é o próprio Kaku, né? Quicando com seus cascos de girafa por aí. Agora, primeiro de tudo, vamos falar de arte? Vamos falar de arte? Você quer falar de arte? Eu quero falar de arte. Cara, na moral, esse rapaz, né? Esse rapaz, Eiichiro Oda, desenha pra um cara. Ele desenha muito. Eiichiro Oda desenha demais. Que página dupla é essa? O que esse homem tem cozinhado é brincadeira. O traço do corte, o movimento da espada, o impacto, as linhas, a maneira que a gente consegue ver as diferentes camadas da Labufês, é tudo muito, muito brilhante. Eu simplesmente amei. Dá um carisma a mais, badass ali, pro Venasujuro, né? Também dá um callbackzinho ao que o Trafalgar D. Waterlaw fez no finalzinho de Punk Hazard, né? Outro callback ao Punk Hazard, cortando tudo ali no meio, né? O laboratório, o SAD, tudo do Caesar. Cara, sensacional, maravilhoso essa arte, realmente elevou muito. A arte também do Fundo do Mar ficou absurda, ficou espetacular. E o Oda tem desenhado muito. Vale muito a gente bater nessa tecla também agora, porque a gente lembra, durante o flashback do Kuma, ali no capítulo 1095, 1096, bem na época do lançamento do live action, o Oda tava trabalhando com muita coisa ao mesmo tempo e alguns capítulos saíram um pouquinho rascunhados ali, não completamente finalizados. Ele tem esse nível de consistência, semana a semana, há tantos anos, trabalhar em tantos projetos e ainda assim entregar arte tão maravilhosa, é inspirador e simplesmente Oda gênio. Como eu comentei um pouquinho mais cedo, né, os agentes da Cipherpool e os serafins saem voando, inclusive a S-Boa, que ainda tá na S-Bolha, e sai voando ainda também, sugados pelo impacto do golpe de Venasujuro. Durante essa arte linda, Vegapunk narra como as consequências do conflito deixaram cicatrizes profundas que mudaram o planeta e nunca foram curadas. E aí que tá, né? A gente já comentou, o Lip trouxe semana passada a teoria do grande dilúvio e tal. Realmente, há algum tempo tem indícios fortes de que
todo mundo de One Piece estava abaixo d'água. Eu acho que a parada mais maneira pra mim é como todos esses reinos são elevados, né? Todos os reinos que sobreviveram são elevados. A gente nunca reparou nisso direito, ou enfim, por muitas pessoas, inclusive por mim, por muitos anos passou batido até eu me deparar com a teoria originalmente. Mas aí que tá, esse isolamento marítimo não explica só a questão do dilúvio, explica muito mais. No mundo de One Piece, justamente por ser tão perigoso navegar entre ilhas, é normal que as pessoas vivam isoladas, sempre no mesmo território, no mesmo reino, sem experienciar novas culturas, trocar informação, conhecimento e tudo mais. É um dos motivos também para os pesquisadores de Ohara serem meio aventureiros e meio piratas do passado, né? Não dava para dar mole no oceano. Então, até se você estivesse interessado em descobrir a verdade, não dá pra ir na biblioteca, não, vou estudar história. Tu tinha que ir descobrir tua própria história, tu tinha que ser o seu próprio arqueólogo, seu próprio paleontólogo, seu próprio historiador. Justamente por isso o Ohara era tão importante. Era a galera que tinha sangue nos olhos pra ir atrás e descobrir essa verdade, porque era um exercício, um esforço absurdo. O governo mundial não queria isso, e fora isso, o oceano inteiro tá tentando te comer, né? A gente sabe que o mar é perigoso, e os reis dos mares também estão aí. Fora piratas, fora ilhas, fora cataclismas, tempestades, enfim, a gente vê o Chapéu de Palha como é sofrido navegar pelo Novo Mundo, e Grande Rota, e pelos mares de One Piece. E por mais que isso seja óbvio, o Vegapunk só está expondo o contraponto mais chocante. 1000 anos no passado, o mundo não era assim. Um cataclismo ecológico devastador aconteceu durante o século perdido. Tudo que vemos do mundo de One Piece são restos, fragmentos continentais das massas de território que existiam. Agora, beleza, a gente sabe que o castelo que fica em Marijoa se chama Pangaea, uma referência ao nome do supercontinente que existiu há centenas de milhões de anos no passado e que acabou com a deriva continental se dividindo em todos os continentes que a gente tem hoje em dia. Bacana? Bacana. A minha impressão é que o mundo de One Piece era sim um supercontinente, ou foi um supercontinente, tinha passado pela deriva continental e depois, pum, a arma ancestral afundou tudo, século perdido, tudo foi por água abaixo. Não dá pra ter 100% de certeza pela essa tradução, mas a impressão é pelas falas de Vegapunk que, de fato, eram vários continentes, mas que claramente tinham muito mais conexão por terra do que, né, depois de 200 metros de altura. O mar subiu 200 metros de altura. O nível do mar subiu 200 metros. Perfeito aí. Pô, parabéns. Agora, é legal ver todos os revolucionários em choque, menos o Dragon e o Sabo, né? Tem treta aí, os dois lançaram a marca registrada, ponto, é isso? Confirma, Jerry? Confirma, Jerry, obrigado. Ponto. Quando o Dragon cozinha um ponto, fica assim, uau. Às vezes eu falo, vai, Dragon, cospe fatos, Dragon, vai. Fala mais verdade pra gente quer ouvir. Meu líder, fala, líder. Ponto. Caralho, ele cozinhou, porra. Ele cozinha muito. Enfim, brincadeiras à parte, o Dragon dá uma reagidinha sim, tá? Tem uma tremidinha de cabeça ali. Eu acho que o Dragon tá surpreso com essa informação, mas o Sabo não. O Sabo tá refletindo e tem alguns motivos bem específicos pra isso. Provavelmente por ter ficado frente a frente com o Imu, presenciado o assassinato do Rei Cobra e depois ainda ter visto em primeira mão o poder da Mother Flame em Lulusia, ele deve estar concatenando todos esses pontos pra compreender qual é a verdade do mundo. Cara, então, ainda sobre as reações, eu amei a da Nojiko, porque tá o Genzo ali preocupado, ouvindo. Ela fala, cara, eu vou cuidar das minhas tangerinas. Ele tá, não, tá maluca, tem que ouvir. Só que às vezes eu fico nessa na minha vida. Às vezes uma pessoa fala assim pra mim, pô, XYZ tá acontecendo. E eu tô tipo, caraca, eu não consigo fazer nada sobre isso. Então... A Nojiko tá nessa vibe. Ela vai, tipo, tocar o barco dela. Cuidar das tangerinas, confiar na Nami, na irmã e nos amigos que são os Chapéus de Palha. Continuando o raciocínio, Vegapunk explica que essa mudança drástica tornou muito mais fácil censurar completamente um século inteiro da história. Sem essa troca de informações, de cultura, sem comércio, sem história, sem a verdade. Esse é o mundo de One Piece, preso pelo obscurantismo, afundado pela mentira. Então segundo os dados do Vegapunk, estudando meteorologia, geologia, pressão atmosférica, enfim, todas as ciências que estudam a existência do planeta, ele acabou descobrindo que, na verdade, esse evento não foi natural. O mundo, quem diria, né? O mundo subir 200 metros do nível do mar em 100 anos não é natural. Isso é absolutamente insano. 200 metros é absurdo. E muito interessante também, né? Os níveis do mar são um fator muito importante para o equilíbrio ecológico do nosso planeta. E aqui o Oda está claramente fazendo uma alegoria com um cataclisma de nível colossal.
algo que realmente poderia mudar completamente o mundo e até desaparecer com a civilização mais avançada da história de One Piece. Como eu comentei um pouco mais cedo, né, o marinheiro comunica o resgate dos agentes da Ciferpol e dos Serafins, então para mim confirmado que os Serafins vão estar sob a tutela, sob o comando da Marinha para os próximos arcos, então provavelmente a gente vai ver sim Zoro versus S-Hawk e outros matchups com Serafins que eu acho bem bacanas, bem legais. E é interessante também porque essa mensagem do Vegapunk começa a ser notada pelos marinheiros. Isso certamente pode ser a fagulha que vai se tornar um incêndio ideológico no futuro se a liderança da Marinha não impedir qualquer tipo de insubordinação. Mas é que tá, o Akainu vai querer bancar o linha dura em prol do governo mundial, mesmo depois de ter sido gastado pelo Gorosei, ser gastado pelo Jay Garcia e tal, algumas vezes? Não sei, né? A gente tem que lembrar, o Akainu, o Sakazuki, tá ouvindo com bastante atenção essa transmissão. Eu acho que a gente vai ter uma reação inesperada do homem. Em Mocktail, os caras tão mocking, né? Tão de meme, nada novo. Depois, a gente vai pro reino de Drum, tem o Dalton lá, Kureha, também uma das minhas faves, eu amo essa velha, não tem como, e ela tá curtindo o mundão, que não importa quanto tempo passe, né, minha querida? O mundo continua divertido. Pô, pegou uma sequência boa aí. Eu amo a Miss Golden Week, não. Miss Golden Week, ela cozinha. Pô, ela muda tuas emoções pintando. Muito forte, né? Braba. Agora, curiosidade, ela tá com um chapeuzinho de maçã, né? De topo de maçã, que lembra muito a antena do Stella, né? Do Vegapunk original. Então, quem sabe isso não é uma referenciazinha aí do Oda bem maroto. Depois a gente volta brevemente ao Water 7, né? Pra ver com o cara da jaqueta da Galeila assistindo a transmissão. E aí, enquanto isso, o Vegapunk tá explicando. Pô, como e por que essa inundação ocorreu. Normalmente seria um desastre natural, mas não. Vegapunk garante que isso foi criado pelo homem. É o que a gente está vendo hoje em dia, né? A gente está vendo o antropoceno, onde o clima literalmente está mudando pela maneira que a gente age, a gente interfere pelas nossas indústrias, pelo nosso consumo, pela maneira contemporânea que a espécie ser humano vive. Todo o clima global está mudando. E só para deixar claro, isso não é bom. Tá morrendo espécies, extinção em massa. A gente provavelmente está em perigo, e claro, não são as pessoas de mais poder, e sim as pessoas de menos poder que perecem primeiro. Talvez o Oda esteja fazendo alguma menção a isso, ou talvez não. Às vezes é muita lacração pro meu gosto, pra ser sincero, né? O One Piece tem que ser lacre free. Agora, essa alegoria é diferente sim em One Piece. Na verdade, ela se compara muito mais a um cenário possível pós Segunda Guerra Mundial. E eu vou falar disso daqui a pouquinho, segura. A gente passa rapidamente no Zeppelin do Morgans, né, que tá no chilique, mas a nossa querida Nefertari de Vivi tá atenta e o Apol também tá lá fazendo careta. Agora, o Vegapunk afirma categoricamente, com todos seus estudos multidisciplinares, vendo geologia, estudo atmosférico, ecologia, meteorologia e mais, nada disso pôde apontar uma causa natural para um aumento tão drástico por um período de tempo tão curto. Para se colocar em parâmetro, entre 1901 e 2018, o nível do mar cresceu em mais ou menos 25 centímetros, de 1 a 2 milímetros por ano. Mas com o derretimento das calotas polares, esse número está crescendo drasticamente ano após ano. Essa média de 1 a 2 milímetros escalou para 4,6 milímetros por ano. Então, se a gente continuar no ritmo atual, por volta de 2100, o nível do mar vai ter subido até 1,60 m. Só para a gente não ficar perdido, a previsão é que, se isso acontecer, mais de 790 milhões de pessoas que vivem nas costas pelo mundo vão ter que ser realocadas ou só vão morrer mesmo. Então, assim, é intenso, por isso que eu acho que é algo tão importante para ser falado. E outra, tá? Links na descrição, de novo, para os Pix, para a tragédia no Rio Grande do Sul. É um alagamento que está acontecendo agora, as pessoas estão passando frio agora, então é muito importante a gente doe agora, que as coisas melhorem agora, porque realmente é muito dramático. Beleza, volta para One Piece. Mas isso é One Piece também. Isso é tudo One Piece. Mas no caso específico do mundo de One Piece, o cataclisma não está sendo causado pelo antropoceno. Na verdade, a causa é o uso das armas ancestrais. De certa maneira, o que aconteceu no mundo de One Piece é um dos maiores medos da humanidade durante a maior parte do século XX, mas que na nossa linha do tempo acabou não acontecendo. O uso de um poder colossal para tentar eliminar completamente o seu inimigo e garantir a supremacia ideológica do planeta. Esse plano te soa familiar? Porque eu acho que é exatamente isso que o governo mundial fez. Eles tinham as armas ancestrais, eles usaram as armas ancestrais e eles conseguiram obter a supremacia em todo o planeta. É como se tivesse uma guerra nuclear, mas os dois países não jogassem, só um país jogasse e conseguisse, enfim, lidar com as consequências de maneira positiva para si. Imagina aquela frase do Einstein, né? A Quarta Guerra Mundial vai ser travada com pedras e galhos. No caso, o Imu-sama acha top. Fala, mano, beleza, pedras e galhos pra todo mundo aí e eu vou ficar aqui no topo.
meio que o Rei das Cinzas. Agora, é curioso ver também que os Gorosei ficaram revoltados com as revelações de Vegapunk. Eu nunca vi eles com tanto ódio, a gente acompanha eles há bastante tempo já, mas eles sempre são calmos e tal, apáticos, burocráticos, dessa vez eles estão... As palavras finais de Vegapunk não encerram só o capítulo, como trazem à tona a figura de Mu-sama. Enquanto o poder bélico das armas ancestrais existir, a guerra verdadeiramente não acabou. A qualquer momento, a grande limpeza, a inundação fatal pode acontecer novamente. Ou seja, cabe a Luffy Chapéu de Palha assumir o papel que foi Joy Boy no passado, enfrentar o governo mundial, só que dessa vez ganhar. Agora, Joy Boy errou, Joy Boy foi culpado, Joy Boy foi derrotado? Óbvio que não. Provavelmente Joy Boy foi quem chamou a atenção para os grandes problemas do mundo ou para as grandes maquinações do governo mundial, que na época era a Aliança dos 20 Reinos, e impediu isso, entendeu? Quem sabe Imu não conseguiu manipular os 20 reis e achar que a sua causa era justa de maneira que Joy Boy não conseguiu. Eu não sei, eu tô muito animado para o flashback do passado de Joy Boy. A gente falava muito do flashback, né? E teve um pouquinho de flashback, mas não tudo ainda. Agora, o flashback do Joy Boy é um novo hype, e quem sabe a gente não vê o flashback do Nika, né? Outras coisas que a gente fica duvidando. Será que o Joy Boy era de fato um gigante? Ele não tinha muito shape de bucaneiro, apesar de que silhueta com Oda qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento. Fora isso, galera. Esse foi o vídeo. Eu sei que foi longo, tinha muita coisa pra falar. Espero que vocês não tenham achado muito de tudo, mas eu acho muito importante passar essas mensagens sobre aquecimento global, antropoceno, mudanças climáticas causadas pelo homem, tudo isso eu acho que é uma pauta vital. E se One Piece abraça a mensagem, como Oda abraça tantas mensagens sobre justiça, que são importantes para o nosso planeta, eu acho que ia ser absolutamente maravilhoso. E eu meio que vejo acontecendo, principalmente com esse enredo de inundação e cataclismas causados pelo homem. Tudo isso parece uma alegoria bem forte. Mas enfim, comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve. Esse é o review do capítulo 1115 de One Piece. E é isso, galera. Valeu! Cara, basquete é engraçado, né? Lembra que eu fiquei falando que é um pedra, papel e tesoura? Cara, o Minnesota realmente ganhou do Denver, mas agora perdeu do Mavericks. Jogo 2, jogo tenso. Indiana já foi de base. Tyrese Haliburton não só deu choke no jogo 1, como se machucou no jogo 2. Então o Boston Celtics está chegando na final da NBA. Parabéns. Vamos ver se agora vai, né? E fora isso, o Gabigol botou umas camisas aí diferentes. Muito triste, força pro Gabigol, mas não muito, né? Quem tem filho grande é elefante, né? Pô, não tem mais o que falar. Ei, amadurece, meu filho. É isso, galera. Um beijo, um queijo. Tamo junto, valeu.